Bom, então nós vamos aqui para o nosso primeiro vídeo aqui da disciplina de introdução a uma modelagem e aprendizado, né? Um vídeo mais introdutório, assim, com conceitos gerais. Vai discutir mais quais são os pontos mais relevantes, os termos que a gente vai usar ao longo da disciplina, e alguns fluxogramas, assim, de como que o processo se dá como um todo, né? Então, eu estou considerando aqui que a gente já passou pela aula inicial ali, né, de regras, datas, escopo geral da disciplina aqui, né? E esse vídeo eu já vou entrar então com um overview de como que as coisas se encaixam aqui dentro dessa disciplina, né? Como que a gente vai dar a sequência lógica das coisas e é, a visão geral mesmo, assim, de como que a gente vai proceder com os conceitos que a gente vai estudar aqui dentro da disciplina, tanto da parte teórica quanto da parte mais prática, né? Bom, então, a primeira coisa, assim, que pode dividir, né, os conceitos da disciplina são em três pontos principais, que é aprendizado supervisionado, né, então seria esse primeiro ponto aqui, né, de aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço ou reinforcement learning, né. Para essa primeira disciplina, como a gente conversou no vídeo anterior, a gente vai ficar muito mais focado aqui nessa primeira parte, né, do dos diversos métodos que a gente vai estudar, né? A gente vai falar um pouco sobre unsupervised learning e nessa disciplina nada sobre reinforcement learning, né? Então, esses dois conceitos aqui vão ficar mais para a disciplina seguinte da trilha, né? Então, o que tem em cada um desses conceitos aqui, né? O que é e o que a gente estuda, né? Como que a gente aborda cada um desses conceitos, né? Então, em aprendizado supervisionado, a gente considera que os dados são rotulados, ou seja, a gente conhece quais são as classes, eu vou mostrar na sequência um pouco melhor isso, né? A gente conhece quais são as classes, ou a gente tem um conjunto de valores atribuídos para cada dado, né? Então, basicamente, a gente tem uma informação prévia, a gente tem algum conhecimento prévio de como que os nossos dados estão distribuídos, tá? Com base nisso, a gente então consegue construir modelos, né, que vão dar um feedback direto, né? Então, eles vão dizer exatamente qual que é a classe ou qual que é o valor que a gente está prevendo no futuro, né? Porque esses modelos eles são justamente usados para prever valores futuros ou classes futuras de conjunto de dados, né? Então, aqui as coisas estão divididas em valores normalmente ou discretos, no caso de classificação, ou contínuos, no caso de regressão, que eu já vou mostrar, né? E o que a gente vai tentar então é prever quais são os futuros valores para futuros dados que eventualmente a gente tenha dentro daquele conjunto discreto para classificação ou dentro daquele conjunto contínuo para regressão. A diferença para o aprendizado não supervisionado, a principal diferença é que aqui a gente não tem nenhum valor conhecido dos dados, a gente não conhece nenhuma categorização ou nenhuma atribuição de valores a priori, né? Então a gente não tem nada de conhecimento prévio a não ser os dados disponíveis, né? Também a gente não vai ter nenhum tipo de feedback aqui, né? Então a gente não tem um feedback direto, como a gente observa aqui no caso supervisionado, né? E o objetivo principal aqui, então, desse aprendizado não supervisionado é tentar encontrar alguma estrutura escondida que esteja ali nos dados, né? Algum mecanismo que esteja mostrando para a gente ali o que existe de similaridade ou de dissimilaridade num conjunto de dados. E por último, o reinforcement learning, que digamos, não está muito nesse mesmo tipo de modelagem que a gente vê no aprendizado supervisionado ou não supervisionado, né? Ele é um modelo mais voltado para processo de decisão, né? É, ele normalmente está, então, fundamentado aqui numa espécie de recompensa, né? Onde o objetivo principal não é aprender a estrutura escondida nos dados ou prever futuros valores, e sim aprender uma série ou um conjunto de ações, né? Então, uma sequência de ações que eventualmente um agente toma para chegar num determinado resultado final, né? Então, dado esse panorama geral da subdivisão, eu vou tentar explicar um pouquinho melhor cada um desses casos para tentar deixar mais claro os tipos de aplicações que a gente tem em cada cenário, né? Então, para isso,
Vamos começar primeiro com o aprendizado supervisionado, né? Então, como que funciona o aprendizado supervisionado? Eu vou ter um conjunto de dados, né, que eu vou chamar de conjunto de treinamento, né? De treinamento, então, a gente vai falar mais sobre ele, mas desde já é bom vocês terem em mente que ele é o conjunto usado para construir o modelo, né? Então, a gente vai usar esse termo, né, para se referir aos dados que são usados para construir o modelo de classificação, regressão, enfim, todos os modelos que a gente for falar, toda vez que a gente for construir um modelo, então é um conjunto de treinamento que quem fornece essa construção, né? Então, para o aprendizado supervisionado, a gente vai ter um conjunto de dados aqui, né, composto pelas features, né? Então, normalmente a gente vai ter uma matriz, já vou formalizar melhor isso também, né? Onde a gente vai ter vários exemplos, né? Então, eu tenho exemplo um, 2, 3, N exemplos aqui, por exemplo, de treinamento, né? Cada coluna dessa matriz aqui vai ser uma determinada feature, uma determinada característica. Já vai formalizar até um pouco mais matematicamente o que isso quer dizer. Mas para o caso supervisionado, então eu vou ter esse conjunto de dados, essa matriz, e para cada exemplo de treinamento aqui, então eu tenho esse primeiro exemplo aqui composto por essas K features, por exemplo, né? Esse exemplo aqui ele vai ter um rótulo correspondente, um label correspondente. Então eu vou dizer que aquele cara lá, por exemplo, ele pertence à classe 1, né, ou pertence à classe, por exemplo, se tiver um problema de classificação de imagens, cachorro, por exemplo, né? O gato, enfim. Então é um label, né? Se for um problema de classificação, ou um valor real ali, se for um problema de regressão, né? Então aquele cara vale 1.2, 2.4, enfim. Tem um valor correspondente, né? Então, usando esse conjunto de treinamento, ou seja, essa matriz de features aqui, né? E esse vetor de labels, né? Onde eu vou ter um label para cada exemplo de treinamento, né? Então, esse cara aqui seria um vetor n por 1, por exemplo, né? Eu vou construir, então, o meu método de aprendizado supervisionado. Uma vez que eu construir esse método de aprendizado supervisionado, eu vou poder usar ele para, toda vez que eu tiver um novo dado, eu uso aquele modelo que eu treinei com um conjunto de treinamento, né? Então, eu construí o modelo com base nesses dados aqui, e aí faço uma previsão, uma predição aqui de classificação ou regressão. Então, o que é classificação ou regressão? Classificação, problema de classificação, no caso supervisionado, né? É quando eu tenho diferentes classes, né? E eu quero construir uma separação entre essas classes. Então, vamos supor que eu tenho um problema aqui de classificação entre duas classes, né? Aqui eu estou representando o sinal positivo aqui como uma classe 1, né? E o sinal negativo como uma classe 2, né? E aqui eu tenho duas features x1 e x2 para representar esses caras aqui. Então, vamos supor que eu quero fazer uma classificação entre, por exemplo, cachorro e gato, né? Vamos supor que então essa classificação sejam imagens de cachorro, imagens, sons, enfim, tudo que eu consiga coletar de dados, né, para separar um cachorro de um gato, né? Então, por exemplo, o X1 e X2 podem ser features que eu extraia dessas imagens, desses sons, enfim, né? Por exemplo, eu posso vir aqui e olhar como uma feature, né? Por exemplo, se o sinal sonoro corresponde a um latido, né? Por exemplo, latido é uma coisa que ajuda a diferenciar bastante um cachorro de um gato, né? Então, um cachorro late, tem uma emissão sonora que é mais evidente, né? De um cachorro do que de um gato, né? E uma segunda feature pode ser, por exemplo, né? É, comportamento do animal, alguma característica até própria física do animal, né? Por exemplo, eu posso olhar para o porte, né? O cachorro tem um porte na média maior do que o gato, né? Nem todos, né? Mas alguns, né? Então, somando essas duas features, por exemplo, eu posso tentar, a partir de vários dados que eu coleto, então cada exemplo desse aqui é um exemplo, né, que eu coleto de dados, levando em conta, por exemplo, o latido e o porte desse animal, né? De tal maneira que após eu coletar, por exemplo, todos esses exemplos de cachorro aqui, todos esses exemplos de gato aqui, né? Rotulados, ou seja, eu sei que esse aqui era um cachorro, eu sei que esse aqui era um cachorro, eu sei que esse aqui era um gato, e assim sucessivamente, né? Eu posso vir aqui e construir, então, um modelo de classificação. Então, o que é o modelo de classificação? Ele é um modelo, um separador, por exemplo, essa reta aqui, né? Vai ver que modelos lineares são reta, modelos não lineares pode ser alguma coisa curva, né? Então, eu posso vir aqui e construir uma reta que faz a separação desses cachorros, desses gatos aqui. Todos eles rotulados a priori, né? Então, eu usei esse conjunto de treinamento aqui, né?
e exemplos que eu tenho com essas features para cada uma das duas classes. E em cima desses exemplos eu vim aqui construir esse separador. De tal maneira que quando eu tenho um novo exemplo, por exemplo, eu vim aqui medir, né, um dado de latido, por exemplo, né, e porte do animal com essas medidas aqui, né? Independente de valores quantitativos aqui, eu estou só dando ideia, né? Medir esses valores aqui. Então, usando esse separador, eu sei que o que cai do lado direito aqui é cachorro e o que cai do lado esquerdo é gato. Então, eu sei, olhando para esse separador, eu consigo atribuir uma classe para esse cara. Então, esse cara aqui provavelmente é um cachorro, né? Então, eu posso usar o meu modelo, como eu mostrei antes aqui, né? O meu modelo que eu treinei com os dados de treinamento e os labels, né? Para fazer uma predição, para dizer qual que é a classe correspondente de um novo exemplo qualquer, né? Caso ele tenha caído desse lado aqui, né? Medir as features dele e comparo com relação a onde está o meu separador. Então, esse cara aqui vai ser um gato, né? Então, como que é o processo? A partir das features, né, do que eu coleto ali, eu construo esse separador. Então, ele pode ser, como eu falei, linear ou não linear, né? A grosso modo aqui, né, quando eu falar linear, eu estou falando que o separador vai ser uma reta, por exemplo, né? Mas lembre que eu posso ter mais do que duas features, né? Eu posso ter 10, 15, 1000 features, por exemplo, como a gente vai trabalhar em alguns casos, centenas a milhares de features, né? Então esse separador pode ser uma reta ou pode ser um plano ou um hiperplano, né? A ideia geral é que ele vai ser sempre uma combinação linear, ou seja, uma multiplicação entre os parâmetros aqui da reta, né? Coeficiente angular, ou isso generalizado aqui pode ser um vetor, né? Uma dimensão qualquer, né? Uma combinação linear, um produto interno, na verdade, entre o vetor de parâmetros e as features. Então, no caso mais geral ali, uma reta é ax mais b, né? Então, esse cara a gente vai generalizar com wtx, que é o produto interno, né? Mais um w0 aqui, né? Que seria uma equação geral de um hiperplano num espaço n-dimensional, aí, né? Então, se ele tiver esse formato aqui, né? A combinação linear entre features e parâmetros, então ele é um modelo linear. Já o modelo linear ele não tem uma forma bem definida, né? O que a gente sabe é que ele não vai ser desse formato aqui. Então ele pode ter um formato arbitrário qualquer para separar padrões, né? Ao passo que eu tenho aqui no modelo linear uma coisa bem definida, uma equação aqui, né? De um hiperplano. Nesse caso aqui, a gente vai ver alguns casos aqui que é parametrizável, outros não, né? Mas ele tem um formato, então, uma separação não linear dos dados, tá? Bom, isso aqui é só para dar uma ideia geral, então, do que seria um problema de classificação. Eu não estou falando ainda como que a gente obtém as features e como que a gente constrói esse cara aqui. Estou só dando a ideia de problema geral, né? Se for um problema, então, de regressão, ao invés da gente separar as coisas em valores discretos, né? Em classe 1, 2, a gente pode até ter mais classes, 3, 4, N classes que a gente tenha, né? Para separar. No caso da regressão, então, o que a gente tem são valores contínuos, né? Então, dado uma feature ou um conjunto de features aqui, eu quero saber qual que é o valor de y aqui, né? Então, por exemplo, eu poderia estar medindo ali, né, o exemplo clássico ali, qual que é a área de uma casa, por exemplo, em metros quadrados, né? Tentar prever aqui qual que é o valor, então, do imóvel para venda, né? Então, o valor, sei lá, em reais aqui, né? Então, eu meço várias residências aqui, quanto maior a área, maior o valor ali, né? De venda, né? Então, num limite aqui que eu posso então traçar uma reta de tendência aqui, né? Desses valores aqui, né? E tentar prever qual que é um valor futuro, né? Dado uma área qualquer. Então, por exemplo, se eu tiver uma área aqui, sei lá, de 400 metros quadrados, qual que vai ser o valor então dessa residência em reais? 400 mil, 500 mil reais, não sei. Então, o que o meu modelo vai fazer é isso. Ele vai tentar, a partir dos dados de treinamento que estão rotulados aqui, né? Eu sei, então, quais são os dados de treinamento, eu tenho eles a priori aqui, né? Eu vou tentar, então, inferir aqui, né? Qual que é essa curva de tendência, nesse caso aqui, essa reta, né? De tendência aqui para poder fazer essa regressão. Então, esses valores y aqui da predição da regressão, ele é um valor contínuo, né? Um valor real qualquer ali dentro de um intervalo, enquanto na classificação esses valores são discretos, né? Classe 1, 2, 3, etc. Aqui o valor vai ser uma previsão contínua, né? Veja que aqui também existe a mesma separação.
Eu posso trabalhar com modelos de regressão linear, que são retas, planos, hiperplanos, né, que obedecem essa mesma equação que eu desenhei aqui, né? Ou eu posso trabalhar com modelos não lineares, que têm formatos arbitrários, aí, como a gente vai ver ao longo da disciplina, né? Então, posso estar no domínio contínuo ou discreto, né? Então, pode ser classificação ou regressão. E aqui eu posso, então, estar tanto no caso linear quanto não linear, tanto para classificação quanto para regressão, tá? Então, esse aqui é o panorama geral do aprendizado supervisionado. Os dois casos mais clássicos e talvez os mais recorrentes em machine learning aí para aprendizado supervisionado. No caso de aprendizado não supervisionado, onde eu não tenho os rótulos, lembro que o meu objetivo aqui é tentar encontrar alguma, como eu chamei ali, estrutura escondida, né? Entre aspas, ou alguma medida de similaridade que existe entre os dados para que eu possa, a partir dessa medida aqui, inferir alguma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que eu coletei vários pontos aqui, né? Dadas duas features quaisquer aqui no exemplo, sempre 2D eu vou acabar usando, né, nas aulas, para ficar um pouco mais fácil de enxergar o que está acontecendo, mas lembre sempre que a gente pode ter quantas features sejam necessárias para caracterizar o problema, tá? Mais adiante eu vou falar mais sobre essas features aí, tá? Então, aqui nesse caso não supervisionado, o que eu tenho são vários pontos aqui, né, nuvens de pontos aqui, onde eu simplesmente coletei as features desse cara. Mas eu não sei se esse cara aqui pertence à classe 1, 2, 3, eu não tenho label, né? Então, o label, o rótulo ali, ele não é disponível a priori, né? Bom, então, dito isso, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar, por exemplo, através de métodos de clustering, né, tentar buscar estruturas, ou seja, se eu olhar para esses dados aqui, ó, parece que esses caras aqui pertencem ao mesmo grupo de pontos, né? Ou seja, eles têm uma certa similaridade entre eles e uma certa diferença, né, daqueles pontos e daqueles, porque eles têm os valores de x1 menores e mais concentrados em torno aqui de um centro imaginário, né, dessa circunferência, né? Esses caras aqui também têm valores de x1 maiores, são mais dispersos, tanto x1 quanto x2, mas todo mundo aqui parece muito similar entre si e diferente dos demais grupos, né? O mesmo vale para esse cara aqui, né? Então a gente pode, opa, a gente pode, usando esse tipo de abordagem aqui de clustering, né? Ou de agrupamento, né? Tentar desvendar quais grupos são similares a quais grupos, né? Por exemplo, a gente tem vários tipos de análise onde a gente pode inferir questões de agrupamento, né? Por exemplo, comportamento típico de consumidor, análise de segmentação de imagem. Então, são informações que a gente não tem a priori qual que é o label, né? Mas a gente quer tentar desvendar qual que é essa estrutura, porque desvendar essa estrutura pode ser útil para fazer algum tipo de análise em cima desses dados. Então, esse aqui seria a visão geral do aprendizado não supervisionado. E por último, a visão mais rápida aqui, como não é nosso foco principal nessa disciplina, né? Vai ficar mais para próximo, o aprendizado por reforço, né? O reinforcement learning aí, né? Então, o nosso objetivo é tentar desvendar qual é a sequência de ações, né? Conjunto de ações que um determinado agente, né? Por exemplo, um robô navegando em uma área qualquer, né? Então, quais são as sequências de ações que esse agente tem em determinado ambiente, né? Então, o que a gente quer aprender são essas sequências de ações, né? Dado que a gente tem uma medida, uma observação do estado e uma espécie de recompensa para cada ação que a gente vai tomar ou que aquele agente vai tomar naquele espaço, né? Então, com base nesse overview aqui, né, de recompensas e estados, né, dado um conjunto de ações que é possível tomar, a gente vai tentar, então, aprender quais são essas ações que maximizam, né, as recompensas ou minimizam as transições entre estados, enfim, aí existem várias abordagens aqui para reinforcement learning, né? Mas pode imaginar, então, de modo geral, o que importa aqui, então, é o conjunto de ações isso que vai ser aprendido, né? Então, existe uma característica dinâmica desse tipo de modelo aqui que ocorre ao longo do tempo, né? Como eu falei, isso aqui vai ficar mais para na seguinte, tá? Outra tarefa que talvez não se encaixe diretamente em nenhum desses aspectos que eu comentei antes ali, ou talvez esteja um pouco mais voltado para a parte
aprendizado não supervisionado, é um negócio chamado redução de dimensionalidade, que é outro tipo de problema que a gente vai tratar bastante aqui nessa primeira disciplina, né? Então, qual que é a ideia de redução de dimensionalidade? A redução de dimensionalidade é quando eu tenho, por exemplo, aqui nesse caso, três features, né? X1, X2 e X3, e eu quero tentar mapear isso aqui para um outro conjunto de features, por exemplo, Z1 e Z2, onde eu consiga visualizar mais claramente ou tentar deixar o meu problema de classificação, regressão ou mesmo clustering, né, um pouco mais bem comportado, né? O que que seria bem comportado nesse exemplo que eu estou colocando aqui? Veja que eu tenho essa espiral aqui, né? E cada cor corresponde, por exemplo, a um tipo de classe aqui, né? Quando eu faço esse mapeamento que eu estou apontando aqui, que não interessa para nós o que que ele é matematicamente, né? Mas existe uma transformação matemática aqui em geral, né? Ou é uma transformação. Em geral, pode ser uma transformação matemática ou uma escolha de quais as features mais relevantes, né? Mas vamos pensar nesse primeiro momento como uma transformação matemática, né? Onde eu reduzo a dimensão e eu deixo essa separação, por exemplo, mais fácil aqui, ó. Eu consigo ver melhor a separação entre cada classe que existe aqui por meio até de um classificador linear, né? Então, ao fazer essa transformação matemática, eu deixo a representação ou a construção do modelo, classificação ou regressão, um pouco mais simples, né? Veja que se eu tivesse que construir alguma coisa aqui, eventualmente linear aqui não funcionaria, né? Porque eu poderia acabar separando coisas aqui que eu não quero separar nesse classificador, né? Eu posso eventualmente traçar separações aqui, né? Planos aqui que eventualmente não separem exatamente as classes que eu quero separar, como eu estou montando aqui, né? Mais o vermelho para esse lado, mais o azul para aquele lado de lá, né? Então, os modelos de separação aqui podem ser coisas muito mais complexas, que podem levar a problemas que a gente vai falar mais adiante, como overfitting, enfim, né? Uma série de características aqui que complicam, né? Então, a redução de dimensionalidade, ela pode também desvendar essa estrutura que eventualmente pode existir nos dados, né? Por meio, geralmente, de uma transformação matemática, não é via de regra, a gente vai ver algumas outras coisas que não necessariamente são transformações matemáticas, mas elas ajudam, então, a gente a simplificar a modelagem ou a enxergar ou a passar a poder representar os dados de uma maneira um pouco mais simples. E claro, ela envolve diretamente a redução de features, né? Então, sair de um espaço com várias features, um espaço com menos features. Bom, em termos de notação e terminologia aqui, né? Só para a gente ir se acostumando, então, que eu estou falando de features, estou falando de classes e tal, mas só para a gente já ir se adequando aí à forma de representar as coisas, né? Então, eu estou colocando aqui um exemplo clássico lá, né? Do dataset chamado Iris dataset. Depois vocês podem dar um Google lá para pesquisar sobre ele, né? Ele está disponível lá naquele repositório UCI lá, né? O que que tem nesse dataset? Ele é um dataset que tem, então, quatro features, tá? Vocês podem olhar lá. Então, são quatro features disponíveis para esse dataset. E existem, na verdade, se não me engano, são três classes. Então, quais são as features, né? É um dataset de classificação de flores ali, né? Dado algumas métricas dessas flores, o objetivo é tentar classificar entre três diferentes tipos de classes, né? Então, quais são as features que estão disponíveis, né? As features são duas features sobre a pétala e duas features sobre a sépala, né, dessa flor, né? Então, a pétala, ela tem comprimento e a largura, né? Então, foram medidos vários comprimentos e várias larguras, ao todo, se não me engano, são 150 exemplos de treinamento, né? E foram medidos o comprimento e a largura de várias sépalas, né? Então, dado um tipo de comprimento e largura, a gente pode classificar entre a classe setosa aqui, versicolor ou virgínica, né? São as três classes que estão disponíveis de flor lá, né? Dado o comprimento e largura da sépala e da pétala. Então, foram medidas 150 flores, né? Para cada uma delas se fez uma medição do comprimento e largura da sépala e da pétala e se sabia a priori qual que era aquela flor, né? Então esse aqui é um caso clássico de aprendizado supervisionado, né? Então veja, nas linhas da matriz que eu vou usar aqui para representar os dados, né? Então nas linhas da matriz eu vou ter
os exemplos de treinamento, de 1 até o 150. Ó. Então, eu tenho de 1 até 150 exemplos aqui. E nas colunas eu tenho as features, né? Então, eu tenho as 4 features, né? Então, vai da feature x1 até a feature x4, né? Então, estou usando uma notação aqui que no subscrito vai o índice da feature, né? E no sobrescrito aqui vai o índice do exemplo de treinamento, né? De tal maneira, então, que eu tenho uma matriz X aqui, né? Que pertence, então, a esse conjunto aqui de 150 exemplos de treinamento, né? Por 4 features. Então, a matriz X aqui, né? É uma matriz que tem esse formato aqui, né? Cada linha é um exemplo de treinamento e cada coluna é uma feature. Como eu também tenho os rótulos, né? Então, eu tenho um vetor y aqui que eu construí. Eu tenho um rótulo para cada exemplo de treinamento. Então, o y aqui ele pertence a um R 150 por 1, né? Porque eu tenho um rótulo para cada um dos 150 exemplos de treinamento. E esse y, então, ele pertence a qualquer uma dessas 3 classes aqui. Setosa, versicolor, virgínica, né? Posso usar essa representação desse conjunto aqui, né? Nesse formato aqui, por meio de uma string, né? Setosa, versicolor, virgínica, ou eu posso atribuir um label numérico, né? Classe 1, 2 e 3. Vai ver que as duas coisas são possíveis aqui nos métodos que a gente vai usar lá em Python, mas, enfim, já para a gente ir pensando nessas duas formas de representação. Tá? Então, no caso supervisionado, o que eu vou ter para construir o modelo? Eu vou ter essa matriz X e esse vetor Y aqui correspondente. Então, com base nessa matriz X, nesse vetor Y, se eu estiver trabalhando num problema de classificação, eu vou ser capaz de calcular esse separador aqui, ou estimar quais são os parâmetros W e W0, se for um modelo linear, né? Para construir esse separador aqui, né? Esse separador de classes aqui, né? Então, os vários exemplos de treinamento vão estar aqui, né? Na matriz X, e o Y vai fornecer para nós o que é cada uma dessas classes aqui, né? Seria como dizer qual que é mais e qual que é menos aqui, né? Se fosse um problema de duas classes. E se eu tivesse no caso, então, de regressão, o que eu vou ter são os vários exemplos X ali, e quanto que cada Y para cada X vale, né? Então, eu tenho, para esse X aqui, eu tenho um Y que vale, sei lá, 1.2. Esse X um pouquinho menor aqui, eu tenho Y que vale 1.8, por exemplo. Então, eu sei quanto que vale cada Y para cada X, né? Então, o Y, no caso da regressão, não vai ter valores discretos, e sim valores contínuos, né? Mas a representação vai ser sempre essa daqui, né? Uma matriz de número de exemplos por número de features e um Y aqui com rótulos, né? Valores discretos se for classificação ou valores contínuos se for regressão. E vão ser os principais problemas que a gente vai tratar aqui no início da disciplina. Bom, por último, então, como que é o roadmap ali, ou o que que é o passo a passo de um método de machine learning, né? O que a gente faz em cada etapa, né? E como que a gente chega aí nos resultados finais aí, né? Os modelos de machine learning. Então, existem 4 etapas principais, né? Uma etapa de pré-processamento. Eu não tô comentando aqui, mas existe normalmente uma etapa prévia, tudo isso que a gente, inclusive, vai fazer na disciplina, né? Que é a coleta de dados, né? Como isso aqui é muito dependente do problema, não dá para a gente generalizar dessa maneira que eu estou generalizando aqui, né? No roadmap, mas vai existir sempre essa etapa prévia onde a gente vai coletar os dados, né? Mas uma vez que a gente colete os dados, vamos supor que a gente está trabalhando com um problema supervisionado ou eventualmente até não supervisionado, né? Então tem uma etapa de pré-processamento desses dados. A gente tem normalmente os dados, a gente chama de raw, né? O dado bruto, como a gente coletou ele. A gente vai falando de coleta de sinais, então a gente vai ter vários sinais coletados ali. Por exemplo, medida lá de tensão corrente ao longo do tempo, de um acelerômetro ao longo do tempo, uma medida de um giroscópio, né? Medida de um sensor inercial, enfim, coletas de um sinal, ou mesmo várias imagens que a gente vai coletando, né? Para montar o nosso dataset. Então, isso aqui caracteriza o dado bruto, né? Como eu falei, a gente pode ou não ter os labels associados, então eu posso ter uma medida de um acelerômetro ao longo do tempo e dizer que aquilo corresponde a um determinado tipo de movimento. Então eu tenho dado rotulado, eu tenho uma imagem, posso dizer o que aquela imagem corresponde, cachorro, gato, enfim, como a gente vinha falando, né? Então a gente pode ter os labels aqui, né?
Esse pré-processamento, ele também vai servir para a gente dividir o nosso conjunto de dados num conjunto de treinamento para construir os modelos e de teste para depois avaliar se esses modelos estão funcionando ou não, né? Então, que tipo de tarefas que a gente pode realizar nessa etapa de pré-processamento? A gente pode fazer um feature extraction, né? A gente pode tentar vir aqui, tentar calcular valores em cima dessas formas de onda, valor médio, máximo, enfim, para tentar já reduzir a dimensionalidade desse problema. Pode aplicar transformações matemáticas para reduzir ainda mais essa representação, né? Vai tentar, na verdade, achar features que sejam representativas para cada classe que a gente está tentando modelar. Por exemplo, se for um problema de classificação. A gente também pode trabalhar com escala ou normalização dos dados, né? Tentar deixar todo mundo entre -1 e 1, enfim, para não ter, ou normalizar aqui os valores, né? Os pixels das imagens, né? Para a gente não ter um valor muito diferente para as várias imagens, os vários dados que a gente está trabalhando, deixar todo mundo mais ou menos dentro dos mesmos limites, né? A gente também pode fazer um negócio chamado de feature selection, tentar buscar quais são as features mais relevantes daquelas que a gente calculou ali, né? Para tentar, de novo, buscar essa história da dimensão da redução da dimensionalidade. Depois eu vou mostrar para vocês que esse processo, na verdade, ele é muito importante, porque se a gente tiver muitas features, a gente, no fim das contas, não consegue capturar nada dos dados, né? E, eventualmente, fazer algum tipo de reamostragem ou selecionar, filtrar os dados que a gente tenha, né? Tudo isso aqui corresponde a uma etapa de pré-processamento desses dados brutos, né? Que envolve calcular as features e tentar fazer a redução dessas dimensões, né? Usando o dado de treinamento, então, a gente vai para a etapa de aprendizado aqui, que é a etapa é, a etapa de aprendizado, né? É, então, com base no conjunto de treinamento, eu monto o meu algoritmo de treinamento, né? Gero um modelo final com base nesse treinamento aqui, né? Durante esse treinamento aqui, eu também posso fazer várias tarefas, como a escolha do modelo, se ele vai ser linear, não linear, se vai ser um classificador do tipo A, B ou C, dos vários que a gente vai ver aqui na disciplina, né? Dado um classificador, eu ainda preciso selecionar qual que é o melhor parâmetro para aquele classificador. Então, cada classificador vai ter o seu conjunto de parâmetros. Eu preciso otimizar isso aí. A gente pode usar um processo de cross-validation para isso, né? Posso escolher as métricas que eu vou tentar maximizar, se é a acurácia de classificação, se é a acurácia lá na regressão, se é um erro, enfim, isso também preciso escolher, né? E atrelado à cross-validation tem então a otimização dos meus hiperparâmetros aqui para tentar deixar o modelo o melhor possível, né? Com a maior acurácia possível, com o melhor desempenho possível, né? Para que quando eu venho aqui no meu modelo final, usando então um conjunto de teste, que é o que eu uso aqui para validar esse modelo, né? E um conjunto de labels, eu possa dizer qual que é então a acurácia ou a avaliação final que eu tenho para aquele meu modelo, né? A gente vai falar mais sobre essa divisão treinamento e teste aqui. Vamos usar bastante essa definição, tá? Uma vez que eu estou satisfeito então com esse meu modelo, eu posso então ir para a fase final de predição aqui, né? E é usar o meu modelo na prática. Então eu instalo o meu modelo aí onde quer que eu queira usar ele, né? Pode ser embarcado numa placa, pode ser na web, enfim, né? Eu vou deixar aquele modelo disponível para todo novo dado que eu tenha, né? Eu passo então por todo esse processo de extração de features e tal, e aí eu posso fazer a predição final aqui que eu quero para o meu modelo, né? Então vem aqui desde a coleta dos dados brutos, o pré-processamento, o processo de aprendizado, avaliação do meu modelo final ali, né? E depois a predição, ou alguns chamam de deployment, né? Essa última, essa última etapa aqui, né? Seria deixar ele disponível para ser utilizado. Então nessa disciplina aqui a gente vai ver todas as etapas aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui, né? Não vamos ver todos os modelos aqui, né? Vamos ficar mais focado no aprendizado supervisionado, em alguns casos de aprendizado supervisionado. A gente vai tentar ver todo esse roadmap aqui ao longo dessa disciplina para aprender desde coletar os dados até fazer esse deployment aqui, né? Como que a gente procede, quais são as melhores práticas aqui, tendo em vista inclusive essa parte mais teórica de cada modelo, né? Mais matemática. Então essa aqui é a visão geral aqui do que a gente vai fazer a partir da próxima aula, tá? Então no próximo vídeo eu continuo aí essa discussão.